Olá, querido aluno da nossa EBD Unificada. Bem-vindo ao resumo da primeira aula do novo módulo Ministério de Evangelismo e Discipulado. Eu vou compartilhar no nosso grupo de Zap uma apostila nesse formato A4, com as letras um pouco mais graúdas, no tamanho 18, porque alguns dos irmãos têm a dificuldade de ler a apostila menor. Então eu disponibilizarei, porque caso o irmão queira, o irmão pode providenciar então a impressão, tá bom? Da sua apostila num tamanho um pouco maior para facilitar aí a sua leitura e os seus estudos. Bem, o propósito desse novo módulo Ministério de Evangelismo e Discipulado é de preparar a cada um daqueles que vão se interessar em se aprofundar mais ainda nos métodos de evangelismo e também que sentirem o desejo de quererem compor, o nosso Ministério de Evangelismo e Discipulado. Nós temos a intenção de, dentro do nosso plano de integração, ter um grupo de irmãos que vão se dispor a fazer o acompanhamento das pessoas que vão se decidindo por Jesus Cristo. Porque logo no início dessa nossa apostila, da nossa aula na semana passada, há uma pergunta aqui na página de número 3, Por que será que muitos que fazem uma decisão na igreja não permanecem? Entre tantas respostas, uma das que nós colocamos é que, com certeza, uma grande maioria devido à falta de atenção por parte dos membros da igreja, da falta de um plano efetivo de integração. Por isso que queremos, a partir de 2025, trabalharmos efetivamente para a implantação do nosso plano de integração. Então lembra, nós já aprendemos a como evangelizar, já temos o material das 4 leis espirituais e nós vamos compartilhar, vamos evangelizar. As pessoas que se decidirem, nós iremos discipulá-las com a segunda apostila que nós já passamos, que é a Entendendo a Salvação, passando os conceitos do que é salvação, do que é perdão, do que é justificação, do que é o novo nascimento e de como a salvação se efetua nos 3 tempos da nossa vida, no passado, no presente e no futuro. Muito bem, então nós estamos aqui crendo em Deus que muitos dos irmãos irão se dispor a fazer parte desse grupo que vai compor então o nosso Ministério de Evangelismo e Discipulado. Então, muito bem, por que precisamos ter um ministério desse? Porque vimos aqui que evangelismo sem integração está incompleto. Se a pessoa faz uma decisão por Jesus Cristo, mas nós não a conduzimos até o batismo e depois não aperfeiçoamos essa pessoa através, é claro, do estudo bíblico, do discipulado, em transmitirmos a essa pessoa, o que significa ser filho de Deus e quais são os seus direitos e deveres diante da igreja. Se nós não levarmos a pessoa a ser de fato integrada, nós estamos falhando na nossa comissão, tá bom? E aí, uma pergunta que abriu uma certa discussão no último domingo é a que eu fiz para vocês aqui na página de número 4, Como as pessoas poderão ser salvas se não ouvirem a mensagem do Evangelho? Então a gente sabe que a fé vem pelo ouvir e o ouvir por intermédio da palavra de Deus. Precisamos pregar. Mas, mais ainda, precisamos nos antecipar. Mas também precisamos prevenir. E o que seria o antecipar e o prevenir? Em virtude de quê? Das seitas e do sincretismo religioso. Está aqui, no último parágrafo da página 4. Diante do crescimento das seitas e do sincretismo religioso, mais do que nunca nós devemos estar preparados para responder àqueles que buscam a razão da esperança para suas vidas. Foi aí que nós abrimos um parênteses e eu compartilhei com vocês os conceitos do que é uma seita e como identificarmos uma seita. Então é exatamente o que eu vou compartilhar com vocês agora, através aqui dos nossos slides, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, nós definimos o que é uma seita.
A etimologia da palavra seita vem da palavra latina secta, que significa um partido. Normalmente é uma comunidade fechada, uma facção, uma divisão, que se forma em torno de uma interpretação errada de uma doutrina bíblica essencial. Então, em torno dessa interpretação errada, se cria um grupo fechado, uma seita. Normalmente as pessoas também são levadas a irem para uma seita, seduzidas pelo carisma pessoal de uma liderança. Normalmente os líderes da seita são pessoas carismáticas e que acabam seduzindo. Por isso que eu gosto muito do que Paulo diz quando escreve lá aos Colossenses, em Colossenses 2,8. Tenham cuidado para que ninguém vos venha fazer presa sua. Em uma outra versão diz, muito cuidado para que ninguém vos venha a enredar, a jogar a rede, a nos seduzir. É como se fosse uma arapuca onde a gente pega o passarinho. Então temos que ter muito cuidado, né, para não sermos seduzidos pelo canto da sereia das seitas. Normalmente o ensinamento da seita, ele é caracterizado, ele é identificado como uma heresia. A palavra heresia vem da etimologia aireses, que é uma opinião. E uma opinião, é claro, contrária a uma doutrina básica do cristianismo. Então, veja, em cima dessa interpretação errada que fez com que um grupo criasse uma comunidade que passa a ser identificada como seita, esse ensinamento errado que distorce uma verdade central do cristianismo, uma verdade central, uma doutrina bíblica, esse ensinamento errado, ele é identificado como uma heresia, tá bom? Em termos práticos, então, heresia é o ensinamento da seita. A partir daí, nós vimos que existe um método bem didático e pedagógico de nós podermos identificar uma seita. E nós fazemos isso através de quê? Das operações matemáticas. 4 são as operações básicas matemáticas: a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Então fica fácil, é bem pedagógico a gente gravar na nossa mente como é que identificamos uma seita através das 4 operações básicas matemáticas. Como seria? Na adição, o grupo normalmente herege, o grupo que forma essa seita, eles acrescentam, adicionam algo à palavra de Deus. A palavra de Deus normalmente passa a não ser mais a única regra de fé e prática. Eles acrescentam novas revelações, novas visões, novas interpretações e até mesmo novas escrituras, novos livros, porque a Bíblia, mais uma vez repito, não é mais suficiente. A gente precisa de uma luz um pouco maior, de uma revelação adicional. Como exemplo disso, a gente poderia citar o mormonismo, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eles creem que o livro de Mórmon é um livro de profecia superior à Bíblia. Eles dizem, inclusive no prefácio do livro de Mórmon, está lá escrito que através do livro de Mórmon a gente pode chegar ao conhecimento da verdade mais do que lendo qualquer outro livro. Então quer dizer, você consegue chegar ao conhecimento da verdade lendo o livro de Mórmon mais do que se você se dedicar à leitura da Bíblia. Então veja, eles adicionam, acrescentam um livro, né? E o que mais que a gente poderia citar? O adventismo. Eu sei que isso às vezes cria nas pessoas uma certa revolta. Poxa, como é que a gente coloca e classifica o adventismo como uma seita? É porque, amados, eles caem, incorrem nessa situação. Eles acreditam que os livros de Ellen White são recebidos e foram recebidos por um dom profético. Então, eles acreditam que tudo que a Ellen White escreveu veio por uma revelação através de um dom profético. E eles baseiam algumas das suas doutrinas nas revelações e nas interpretações de Ellen White. E eu separei algumas aqui, só para a gente ter uma ideia. E aí veja, você em sã consciência, se você olharia para um ensinamento desse de Ellen White, obtido segundo o Adventismo por um dom profético, e você colocaria um ensinamento desse de forma basilar com a Bíblia. Lá, Ellen White, no seu livro
Primeiros Escritos, chega a falar sobre a heresia do tormento eterno. O mal tem sido promovido pela heresia do tormento eterno. A religião da Bíblia, repleta de amor e bondade, é obscurecida pela superstição e revestida de terror. Satanás tem esboçado o caráter de Deus em cores falsas. Nosso misericordioso Criador é receado, temido e até mesmo odiado. E as opiniões aterrorizadoras acerca de Deus, que pelos ensinos do púlpito são espalhadas ao mundo, têm feito milhões de céticos e descrentes. Quando você fica aí abismado que a gente afirma que o adventismo é uma seita, por quê? Porque ensina heresia, veja que eles não têm nenhum pudor de chamar a você, que acredita no inferno, como sendo, de fato, o castigo eterno preparado por Deus ao diabo e aos seus anjos. Se você crê no inferno como sendo um castigo eterno, eles mesmos não têm o pudor de olhar para ti, para mim, para nós, e nos chamar de hereges. Está aqui, ó. O mal tem sido promovido pela heresia do tormento eterno. Eles nos chamam de hereges. Nós que cremos no tormento eterno somos hereges para os adventistas, segundo a revelação que Ellen White teve. Veja, mais uma visão que ela teve, escrita lá no seu livro Primeiros Escritos. Uma das suas viagens interplanetárias, estelares, visitando outros mundos, Ellen White chega a afirmar isso, né? Que os seres dessa Terra, desse planeta que ela chegou a visitar, tinham aparência de fogo. Em sua destra trazia uma foice aguda e na mão esquerda uma trombeta de prata. Seus olhos eram como chamas de fogo que profundamente penetravam seus cílios, e todos os rostos empalideceram. Mas o daqueles a quem Deus havia rejeitado se tornaram como? Se tornaram negros. Todos nós exclamamos então, quem poderá estar de pé? Veja que interessante. As pessoas a quem Deus rejeitou, a sua pele deixou de ser o quê? Branca, para se tornar negra. Ensinamento de Ellen White. Veja, há perfeita ordem e harmonia na Cidade Santa. Todos os anjos comissionados para visitar a terra levam um cartão de ouro e, ao entrarem e saírem, apresentam-no aos anjos que ficam às portas da cidade. Então, em uma das suas visões, ela viu já que os anjos entravam e saíam da cidade celeste, portando seus cartões de ouro. É até uma antevisão mesmo do que a gente vive hoje, né? Onde a gente tem cartões magnéticos como sendo aí as nossas chaves de entrada e saída de muitos ambientes. Mas, além da adição, nós podemos identificar uma seita pela segunda operação matemática básica, que seria a subtração. E nisso a gente entende que o grupo sectário, o que eles fazem? Eles subtraem, diminuem a pessoa de Cristo. Qualquer movimento que, em primeiro lugar, adicione a palavra de Deus é seita. Qualquer movimento que subtraia da pessoa de Cristo também é caracterizado uma seita. Qualquer movimento que apresente Cristo menor do que ele é, inferior ao Pai, uma criação, simplesmente um homem evoluído, dizendo que Jesus foi criado e de que Jesus não é Deus, esse movimento é um movimento sectário. Então, subtrair da pessoa de Cristo, diminuí-lo, faz um movimento se tornar uma seita. E são vários, hein? As testemunhas de Jeová colocam Jesus como sendo simplesmente uma criação, uma criatura de Deus. O Espiritismo anuncia Jesus como sendo simplesmente um homem, um espírito evoluído. Então veja, né? O islamismo, por exemplo, coloca Jesus único e tão simplesmente como um profeta, mas não como o Filho de Deus. A terceira operação que identifica uma seita é a multiplicação. E a gente entende multiplicação como sendo o fato de que Jesus não é suficiente para salvar, por isso então aceita o movimento sectário, multiplica os caminhos de salvação. Olha, Jesus não basta, além de Jesus você precisa disso, daquilo e daquilo outro. Eu posso acabar contribuindo com a minha salvação
porque vem daquele sentimento de que todas as religiões são boas. Então não importa onde você esteja, todos os caminhos levam a Deus. Quer dizer, são multiplicados os caminhos que levam à vida eterna. E nós sabemos muito bem que o próprio Senhor Jesus, em João 14,6, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas as seitas normalmente multiplicam os caminhos de salvação. Ainda no livro Primeiros Escritos, da Ellen White, veja que lá ela coloca a guarda do sábado como sendo imprescindível para a salvação. Existe mais um ensinamento herético que coloca que os nossos pecados serão colocados sob Satanás, porque o Adventismo, através da Ellen White, interpretou que o bode expiatório, que lá no ano da expiação, o cordeiro era sacrificado e o bode recebia, pela imposição das mãos do sacerdote, os pecados do povo, e ele era então abandonado, ele era enxotado para que fosse embora para que ele fosse embora lá para o deserto. Esse fato aí indica que Satanás ocupa o papel do bode expiatório. Então veja, uma heresia que acaba multiplicando o caminho de salvação, porque além de Jesus eu preciso do diabo, eu preciso de Satanás. Veja aqui, os que seguiram a luz da palavra profética perceberam que em vez de vir à Terra ao terminar em 1844 os 2.300 dias proféticos, Cristo entrou no lugar santíssimo do santuário celestial a fim de levar a cabo a obra final da expiação preparatória à sua vinda. Quando Cristo, pelo mérito do seu próprio sangue, remover do santuário celestial os pecados de seu povo, ao encerrar-se o seu ministério, colocará ele os mesmos sobre Satanás. Está vendo? Visão de Ellen White. Dizendo que Cristo pegará os pecados, os nossos pecados, e fará o quê? Colocará os mesmos sobre Satanás, que na execução do juízo deverá arrostar a pena final. O bode emissário era enviado para uma terra não habitada, não devendo nunca mais retornar à congregação de Israel. Assim será Satanás para sempre banido da presença de Deus e de seu povo, e eliminado da existência na destruição final do pecado e dos pecadores. Então o Adventismo ensina que a nossa remissão, salvação final, a nossa expiação depende de Cristo colocar os pecados sobre Satanás para depois exterminá-lo, juntamente com todos os outros pecadores e ímpios que não se converteram ao Adventismo, que não guardaram o sétimo dia, que não creram nessas verdades que são basilares e necessárias para a salvação segundo o Adventismo. Então veja, a tua, a minha, a nossa salvação, segundo o Adventismo, depende desse ato final e depende de Satanás. Para mim, a minha salvação está toda ela nas mãos de Cristo, porque Cristo ocupou o papel tanto do cordeiro como do bode. Ele levou sobre si os nossos pecados. Não é Satanás que vai levar sobre ele. Muito bem, o catolicismo também se enquadra nesse fato de multiplicar os caminhos de salvação, porque a gente vê que a salvação está alicerçada no cumprimento dos sacramentos. E os 7 sacramentos são o batismo, a crisma, a confissão, a eucaristia, o matrimônio, a ordem e a extrema unção, ou a unção dos enfermos. É uma escada com 7 degraus, onde a gente vai subindo para obter essa salvação, que começa lá no batismo do infante, no batismo da criança. Veja, se não, salvai-me, rainha, por vosso maternal olhar. O católico crê que Maria pode salvá-lo. Por último, a seita é identificada pela divisão. E por divisão entendo o seguinte, é quando o movimento divide a glória da salvação, que é de Deus, com a igreja, com o movimento, com a organização, com a associação, com a instituição. Então a salvação está nas mãos de Deus, mas está nas mãos do movimento também. Eles dividem a glória da salvação, que pertence só a Deus, com um movimento. O grupo se divide também entre obedecer a Deus e a liderança. Se você desobedecer os líderes, é como se você estivesse desobedecendo a Deus. Então os líderes são colocados num patamar divino.
em que você não pode falar contra o ungido de Deus. Você não pode confrontar, você não pode. Tudo que ele disser é verdade absoluta. E tudo que ele disser é dividido com Deus. Veja se esse não é o papel do Papa, que quando fala em nome de Deus, segundo o catolicismo, ele não erra, ele é inerrante. Por isso, normalmente a seita é composta por líderes presunçosos, por igrejas que se demonstram perfeitas por aquele exclusivismo. Ninguém pode ser salvo a não ser por nosso movimento. Então, quando o movimento se coloca como sendo intermediário entre a salvação e a glória que só pertence a Deus, esse movimento que está dividindo essa glória de Deus é uma seita, tá bom? É uma seita. Então, em cima disso, gente, eu, como prometi, né, e conforme prometido, me aprofundei um pouquinho mais com vocês nessa questão das seitas, e talvez isso te fascine um pouco. Talvez isso te diga assim, poxa, eu tenho desejo de estudar um pouquinho mais. Virá mais pela frente, tá bom? Dentro do nosso programa de integração, nós teremos o módulo Doutrina, onde nós vamos, de fato, examinar, à luz das Escrituras, toda a nossa confissão de fé, aquilo que nós cremos e aquilo que nós defendemos como batistas. Então não perca as aulas, tá bom? A cada domingo nós vamos avançando e nos aprofundando mais ainda no ensinamento da verdade. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo domingo, se Deus assim permitir.